Olá, meus amigos, irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Meu nome é Maristela Moringandra, do Vale de Baca, e eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês um artigo que eu escrevi, e um assunto polêmico, e toda vez que eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, acontecem alguns conflitos, mas conflitos positivos, e tem sido bom. Porém, achei necessário que eu gravasse esse vídeo para que alcance o maior número de pessoas. Então, a quem interessar, eu vou ler, ok? É sobre o coaching cristão. E eu quero compartilhar com vocês e peço que compartilhem também. Então, coaching cristão, Maristela Moringandra, minha opinião a quem interessar. Me perdoe pelo texto longo, mas por amor leia, por amor ouça. Eu estarei postando esse artigo junto com o vídeo, tá bom? Primeiramente, o que é coaching? Um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como a administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos, planejamento estratégico, entre outras, visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Esse é um conceito da IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. E como o coaching acontece? Conduzido de maneira confidencial, o processo de coaching realizado através das chamadas sessões, onde um profissional coach tem a função de estimular e apoiar e despertar em seu cliente o seu potencial infinito para que este conquiste tudo o que deseja, também do Instituto Brasileiro do Coaching, tá ok? Por mais que tenho minhas reservas em relação ao coaching em geral, quero me ater neste artigo somente o que diz respeito à relação do coach com a Igreja de Cristo Jesus. Eles não podem se misturar. É necessário defender o Evangelho das heresias, dos sofismas que vão surgindo. Então, toda onda que entra para os arraiais dos crentes, temos buscado os amantes da verdade, né? Eu me incluo nesse grupo, né, com toda humildade. Temos buscado combater o mal com o bem. Só se vence o mal com o bem, né? Combater com a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, temos lidado com fortalezas nas mentes. Fortalezas impedem de conhecer a Deus. São sofismas, espírito altivo, por causa do falso evangelho. E com veemência ele ganhou ainda mais força e espaço no meio cristão no século XIX através do humanismo. Eu tenho pregado muito sobre isso, né? Quem tem me acompanhado as pregações lá no canal. O humanismo é um postulado filosófico que levou uma grande parte da cristandade a destronar Deus e entronizar o homem. Eu estou simplificando o máximo, tá? Colocando Deus sempre ao seu serviço, doutrinando que o fim de todo o propósito do homem é para a sua felicidade. Na verdade, essa é a filosofia do humanismo, né? Que o fim de tudo é para a felicidade do homem. Que todo o propósito da existência do homem é para a felicidade dele. E quando eu falo isso nas igrejas, antes que eu termine, eu ouço tanto glória a Deus. É muita intoxicação, né? Vamos continuar. A partir disso, não sei se eu li isso aqui, infelizmente temos, né? O humanismo é um postulado filosófico que levou uma grande parte da cristandade a destronar Deus e entronizar o homem, colocando Deus sempre ao seu serviço, doutrinando que o fim de todo o propósito do homem é para a sua felicidade. Eu tinha lido já. A partir disso, uma multidão de crentes, católicos e evangélicos, começou a crer que a salvação, a fé, a oração, a obra da cruz, a Bíblia, o culto, o poder de Deus, os anjos, principados, potestades, céu e terra, e tudo que existe é para a felicidade do homem, uma felicidade totalmente fora do contexto bíblico. Por isso as mensagens de sucesso que ganham público são as de autoajuda, que vão ao encontro dos apetites do homem, da sua natureza adâmica, que é perversa, hedonista e inimiga da cruz. Não coloquei aqui, mas me lembrei, 75% da nossa literatura cristã é de autoajuda. Um movimento de origem americana,
vou falar de outro movimento agora, né? Não da teologia do coach, mas vocês vão entender a colocação dos dois. O movimento de origem americana, que ganhou milhões de adeptos no meio evangélico, eu costumo dizer que os Estados Unidos, apesar de ter sido berço do protestantismo e de grandes heróis da fé que eu considero, ainda tem alguns vivos, né? E infelizmente tem sido o maior exportador de falso evangelho, do triunfalismo, do humanismo, e tantas heresias e sofismas têm vindo de lá. E nós temos visto a igreja evangélica brasileira abraçando isso, né, trazendo esses falsos profetas que vão cada vez mais intoxicando mais ainda. O movimento de origem americana que ganhou milhões de adeptos no meio evangélico brasileiro desde os anos 80 é a chamada teologia da prosperidade. Essa vocês conhecem bem, né? Também é conhecida como confissão positiva, palavra da fé, movimento da fé e evangelho da saúde e da prosperidade. Essa teologia diabolicamente conduziu o homem numa busca frenética a Deus pelo dinheiro, pelo poder e o sucesso, motivando-o a comercializar sua fé em benefício próprio, tendo como um dos braços de apoio o herético movimento de batalha espiritual, conduzindo-o a subjugar o reino das trevas por meio de amuletos, superstições e feitiçaria evangélica, terceirizando para a maldição hereditária, espíritos familiares e para o diabo a falta de um caráter genuíno que procede somente do novo nascimento em Cristo Jesus. Portanto, agora, um pouco mais nocivo que a teologia da prosperidade é a teologia do coaching, com uma roupagem ainda mais humanista, existencialista e mais atraente, somado com o chamado empreendedorismo de palco, que no meio cristão são pastores profissionais que trabalham com muitas palestras boas e motivacionais. Um trecho do texto de Ícaro de Carvalho sobre este assunto, eu quero também ressaltar. Ele fala que o empreendedorismo é a nova religião do homem moderno. Materialista e secular, ele substituiu os santos do seu altar por fotografias de homens bem-sucedidos. Os seus evangelhos são livros como O Sonho Grande, A Força do Hábito e por aí vai, né? Ele acredita de alguma maneira que tudo aquilo irá aproximá-lo do seu objetivo principal: sucesso, fama e dinheiro, de preferência para agora. Na defesa do Evangelho se faz necessário que mostremos onde está a ferida, pois essas ondas têm deixado um rastro de muitas moléstias na alma de quem as acolhe. Não podemos mais pregar paz, amor, vitória, conquista, enquanto a ferida está aberta e cheia de pus. Isso é leviano, conforme está escrito na palavra de Deus em Jeremias 8:11. A doença existe, queridos, e a única cura para ela é o médico dos médicos, né? Jesus Cristo. A ferida é um falso ensino, e a onda da vez é desse evangelho de expectativas da felicidade e do sucesso, que com certeza vai chegar amanhã, que o melhor de Deus ainda virá, não veio, mas vai vir. Isso tem adoecido as almas a tal ponto que as estatísticas revelam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós estamos em primeiro lugar do país mais ansioso do mundo. Que paradoxo, irmãos. É um paradoxo por quê? Porque o Brasil também é o país dos evangélicos que mais cresce. Que evangelho é esse que está sendo pregado? Um falso evangelho produz uma fé falsa. Uma fé falsa produz falsos conversos. Nosso embate não é contra pessoas, mas inevitavelmente que mensageiros do falso evangelho serão expostos. A partir do momento que seus sofismas também estão expostos nas redes sociais. E incorremos o mesmo risco ao denunciá-los, pois na mesma medida que julgamos, certamente seremos julgados, e que assim seja. Essa teologia do coach tem conduzido o homem no mesmo frenesi da teologia da prosperidade, partindo de um princípio ainda pior. A força, o potencial e o poder está dentro do homem,
elevando ao nível máximo e motivando a usar a fé para mover Deus a seu favor, uma fé humana para atingir objetivos humanos. O coach cristão é extremamente humanista. Usa o evangelho e o distorce ao seu bel prazer. O evangelho de Cristo, o evangelho é só um acessório, né, para estes empreendedores de palco. O evangelho é enfático quando ao apontar que a nossa força está em Deus e que tudo que vem da força humana, da fé humana, da sabedoria humana, não nos aproximará de quem Deus é, e o contrário também é verdade. O apóstolo Paulo nos escreve em Filipenses, no capítulo 3, do versículo do 4 ao 21,